A paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. E Ele é o dono do nosso coração, amém? Ele é quem dirige as nossas vidas.
Nós estamos fazendo essa grande declaração na voz do Logos, dizendo que Deus é o dono do nosso coração. Pode colocar essa parte do cântico aí na tela, fazendo um favor? Isso. Elas cantaram e nós vamos só ler essa parte da música. Vamos fazer essa declaração? Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Que verdade! Cantar, expressar, dizer isso para Deus nessa noite, quando a nossa igreja está completando 33 anos de organização. Na verdade, são 73 anos de história nessa cidade. Eu estava lendo um histórico a respeito da vida dessa igreja. Eu vi nomes lá de pessoas que estão aqui hoje. Eu não vou lembrar de todos, mas eu vi o nome da dona Sirlene, eu vi o nome do seu José Leonardo, do seu Joaquim. Eu não estou lembrando o nome das outras mulheres. Eu vi nomes lá, sabe, de pessoas. Mas eu fiquei pensando durante essa semana, toda essa caminhada, como Deus ele foi maravilhoso na vida da igreja presbiteriana de Tanabi, com as suas lutas, com a sua caminhada difícil. Porque a vida de uma igreja, a caminhada de uma igreja, não é fácil, exige muita perseverança, muitas lutas, sabe? Você está numa batalha e durante toda essa caminhada você declarar que Deus, o Senhor, Jesus, Ele é o dono absoluto das nossas vidas. Podemos dizer que Ele é o Senhor absoluto na vida dessa igreja, mesmo quando nós estamos altos e baixos, vivendo momentos assim. É Deus se revelando, é Deus abençoando, é Deus derramando da graça dEle em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus, e na expressão desse cântico que nós fizemos através do grupo Logos, essa declaração dizendo: tu és o dono no meu coração, tu és o dono no meu coração. E é necessário colocar isso como um grande desafio, um grande propósito nas nossas vidas nessa noite. E nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Olha, não peça nada para Deus nesse momento, só comece a agradecer a Deus, louvar o Senhor pela existência, pela vida de irmãos que desde o começo, sabe, desde o começo lá perto da rodoviária, numa casa pequena, sabe, desde o começo na sua primeira ata de organização, de histórico da vida dessa igreja, saber que Deus proporcionou momentos de lutas, mas proporcionou muito mais momentos de vitórias na vida da igreja, porque a igreja é do Senhor, a igreja ela prevalece, a igreja ela continua, a igreja está firmada na rocha que é Cristo Jesus. E eu quero convidar você a começar a bendizer o nome do Senhor nessa noite. Você começar a exaltar o nome do Senhor, agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do irmão, da irmã, da visita, a pessoa que está aí do seu lado. Comece a declarar isso nesse momento diante de Deus. Abra o seu coração, sabe, comece a expressar aí com a sua boca, comece a declarar a grandeza de Deus, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Faça isso, declare isso ao Senhor. Deus, nós estamos na tua presença, ó Deus, nós estamos declarando, ó Deus, nessa noite, que tu és o dono do nosso coração. Nós estamos declarando, Deus, que o Senhor é o dono por excelência desta igreja, Senhor, da vida das famílias, de todo o povo que congrega, ó Deus, que tem motivo, ó Deus, para adorar e glorificar o Senhor nessa noite, ó Deus.
Que o Senhor esteja, ó Pai, visitando, Deus, abençoando a vida dos irmãos, membros dessa igreja, que tem batalhado, Deus, que tem lutado, Deus, que tem se disposto a levar avante, ó Deus, o Evangelho do Senhor nessa cidade, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Pai, fortalecendo os corações daqueles que se dobram, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, para permanecer, ó Deus, diante da graça maravilhosa do Senhor, ó Deus. Visita, ó Deus, as famílias, ó Deus, visita o teu povo, Senhor. Abençoe as visitas, ó Deus, abençoe as crianças, adolescentes, jovens, adultos, ó Deus, os idosos, ó Deus. Estende a tua mão de poder. Abençoa, Senhor, fortalece, ó Deus, para que essa nova geração, ó Deus, que está nascendo, Deus, de crianças, adolescentes, ó Deus, eles possam estar firmados, ó Deus, na rocha do Senhor. Jovens e adultos, ó Deus, todos louvando, buscando, ó Deus, exaltando o nome do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos, o nosso coração alegre, feliz, de saber que em meio às lutas, ó Deus, há muitas provas, muitas vezes andando pelo vale, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, na caminhada dolorosa, o Senhor tem dado vitórias, ó Deus, o Senhor tem abençoado a vida do teu povo, o Senhor tem fortalecido a fé do teu povo nessa cidade, nesta igreja, e hoje a nossa alegria, Senhor, de dizer o quanto nós amamos ao Senhor, porque o Senhor é o motivo e a razão, é a nossa alegria, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus. Obrigado, Deus, pelas bênçãos. Obrigado, Deus, porque é o Senhor trazendo um renovo no coração do teu povo. E podemos terminar esse dia, Senhor, dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, honrando ao Senhor, declarando que Tu és o dono do nosso coração, em nome de Jesus. Ó Deus, enche o nosso coração, abençoe as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é a nossa oração, é a nossa petição ao Senhor, é o nosso clamor como igreja, que precisa do Senhor, que precisa da misericórdia do Senhor, ó Deus, da graça do Senhor, do perdão do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, é o clamor de um povo, ó Deus, que tem sede, que tem desejo, ó Deus, de crescer mais, de buscar o Senhor, de se consagrar mais, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. É o clamor, ó Deus, de vidas, ó Deus, que ama, ó Deus, o teu trabalho, que ama, ó Deus, a vida da tua igreja, que deseja o melhor para a vida da tua igreja, ó Deus, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus, por todos esses anos, ó Deus, pela história, ó Deus, por tudo que o Senhor escreveu, por tudo aquilo que está escrito, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, ó Deus, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa noite, porque nós queremos tão somente, ó Deus, lavados que somos, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, adorar o nome do Senhor, engrandecer o Senhor, exaltar o nome do Senhor, magnificar o nome do Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ó Deus, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Continue em pé. Eu quero convidar o Logos para vir aqui à frente. Vem aqui à frente, por favor. Nós vamos cantar o cântico. Talvez você conseguiu aprender um pouquinho da melodia da música. Alguns talvez conheçam, mas nós vamos poder declarar isso nesse momento mais uma vez. Sabe o quanto nós desejamos e o quanto nós queremos que Deus seja o dono absoluto, por excelência, no nosso coração, da nossa vida, diante do Senhor, o Deus grande, o Deus temível, o Deus amoroso, é o Deus gracioso. Estamos diante desse Deus que tem feito muito pela vida da nossa igreja. Muitas vezes nós é que não reconhecemos e não fazemos o melhor para Ele, mas Ele tem feito o melhor para as nossas vidas. Rei do universo, te dou meu louvor.
Tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhando digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. O olhar tão doce que amou meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Amém, amém. Nós ainda vamos louvar o Senhor com hino. Continue em pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos cantar o hino de número 18 com a Débora. Nós vamos continuar engrandecendo, declarando quanto esse Deus, o Deus que nós servimos, que nós amamos, estamos dispostos a fazer tudo por Ele com certeza. E reconhecer isso. E no reconhecer, dispostos a obedecer, se entregar ao Senhor, deixar que Ele tome conta das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém nos astros na amplidão.
igreja pode se sentar. Sentados, nós vamos ler o texto de Salmo de número 89. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo de número 8. Nós vamos ler esse texto todos juntos. Salmo de número 89, apenas os 8 versículos nós vamos ler. Vamos ler juntos? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está firmada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, a tua fidelidade ao redor de ti. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça mais uma vez. Você está adorando ao Senhor, está diante e continua sempre diante do Deus amoroso, Deus perdoador, o Deus que opera, o Deus que tem prazer em olhar para mim, para você, com certeza, mesmo diante das nossas misérias, dos nossos pecados cometidos, das nossas mazelas, nossa condição de homens pecadores, mas amados pelo Senhor. É assim que Deus olha para mim e para você. Você é amado pelo Senhor. Ore ao Senhor, coloque a sua vida nesse momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Renato fazer uma oração nesse momento. Amém.
Nós vamos ler o Salmo de número 103, do verso 1 até o verso de número 22. E Deus precisa fazer um milagre na minha vida para ler o texto com os irmãos até o final. E vocês devem saber por quê. Vamos ler Salmo 103. Nós vamos ler até o versículo de número 22. Eu vou ler o verso primeiro e a igreja fará a leitura do versículo seguinte. Diz assim: a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Amém. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Vamos ficar em pé? Sofrer
Amém. Igreja, pode se sentar? O texto de Romanos, capítulo de número 11. O texto que Paulo escreve aos Romanos tem essa expressão: quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos louvar com o ministério de louvor, adorar, celebrar o Senhor. Nesse momento você tem a alegria de consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Você tem essa liberdade de consagrar aquilo que está no seu coração e aquilo que Deus tem colocado na tua alma, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande comemorarmos mais um ano de vida dessa igreja que tem sido usada para a honra e glória do Senhor, para alimentar a fé de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu me alegro muito nesse lugar, me alegro muito com esse povo de Deus, porque é aqui que Deus tem falado comigo muitas vezes, e eu compartilhei de manhã com a igreja, que muitas vezes entrei triste aqui e saí feliz, porque o Senhor renovou a minha fé, sustentou a minha esperança, a minha alegria e a firmeza que eu tenho nele. E nós cantamos essa noite sobre aquele que nós cremos. Essa igreja crê em Cristo Jesus, o Senhor do céu e da terra, aquele que fez tudo o que há, aquele que permanece para sempre, aquele que veio ao mundo, aquele que curou, aquele que transformou, aquele que salvou, continua salvando e prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A este Jesus nós vamos continuar adorando, na certeza de que um dia Ele vai voltar e nós precisamos estar prontos. Amém? Então, vamos lá todos em pé para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
voltará. Glória a Deus por isso. E Ele é santo, Ele é perfeito. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a Bíblia diz que Ele vem sem demora. E que nós devemos estar prontos, endireitarmos as nossas veredas e sermos santos. Porque Jesus virá. Aleluia. A luz do seu rosto brilhou no nosso. E é por isso que nós conseguimos caminhar, mesmo diante de todas as adversidades dessa vida. Porque não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Resplandecer sobre mim.
querem prestar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ei, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até lutando contra mim, querem embrulhar os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ei, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que
se sentar, queridos. Ele vai fazer uso da palavra nesse momento. Por favor. Foi meu colega de turma. Tivemos durante 4 anos andando, compartilhando, muitas lutas, não é? Muitas lutas. Se nós fôssemos contar as nossas histórias, olha, ficaríamos aqui dias. Mas Deus nos abençoou muito, foi muito bom, até por causa das necessidades que nós passamos no seminário. Às vezes a pessoa pensa que vai alguém para o seminário, é uma maravilha, né? Tem de tudo. Graças a Deus que Deus foi tão bom que deu família para ajudar o pastor Edmar, né? Para sustentá-lo, e famílias dessa região aqui do nosso estado. E eu tive a minha mãe, né, para me ajudar, né, para me abençoar no seminário. Como foi bom esse tempo nosso, né? Foi muito bom, valeu a pena, né? E chegar aqui, ontem nós estávamos falando, vamos completar o ano que vem 30 anos de ministério, não parece, né? Porque olha para nós, parece que estamos com 30 anos, né? Olha, né, o rosto, né? Vocês nunca viram o pastor mais bonito do que nós, né? Mas esse tempo fez a gente crescer muito, né? E ser abençoado muito pelo Senhor em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o conselho da igreja vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida do pastor Edmar, a sua igreja, o seu ministério, sua família. A igreja mesmo assentada, estenda uma de suas mãos, por favor, os presídios, pode subir aqui. Nós vamos orar, vou pedir para o Renato, que é o vice-presidente do conselho da nossa igreja, ele vai orar e nós vamos abençoar. Estenda uma de suas mãos, nesse momento, em nome de Jesus. Bondoso Deus, nós queremos te glorificar, meu Deus, pela vida do teu servo, Pai. Sabemos, ó Deus, que tem passado por lutas, por dificuldades, mas também sabemos que o Senhor tem o sustentado na sua caminhada e no ministério que o Senhor tem colocado nas mãos dele, meu Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa usá-lo nessa noite para trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor quer trazer para a sua igreja, meu Pai. Que o Senhor possa exortar-nos, o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, meu Deus. Por isso eu te entrego nas suas mãos mais uma vez a vida do teu servo, e que o Senhor o use poderosamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos. Eu me sinto privilegiado e honrado por estar aqui participando da comemoração do 33º aniversário desta igreja. Feliz por estar com uma extensão da família de Deus, conhecer um pouco mais a família de Deus aqui em Itanabi. E por estar com meu amigo João Benedito, Janete, Jonathan, e estar com você. Eu sei que Deus, Ele tem um plano especial para esta igreja. A prova é
que por mais intempéries que vocês tenham passado e vivido, vocês estão aqui. E se vocês estão aqui é porque Deus ainda não terminou a obra que Ele tem para a Igreja Presbiteriana de Itanabi. E se vocês estão aqui, a prova é que as promessas do Senhor, como Ele mesmo disse, as promessas que eu fiz a Moisés, nenhuma delas caiu por terra. E uma das promessas que o Senhor fez relativa à igreja é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Queridos, isso é tremendo quando você se depara diante do que nós estamos deparando. A comemoração que nós estamos fazendo nesse dia, nesta noite, celebrando. Aqui está a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode deixar de cumprir o seu papel, de ser agente de transformação. Eu e você fomos chamados para sermos agentes de transformação. Eu não sei você, mas na minha experiência pastoral, já com quase 30 anos de ministério pastoral, eu já tive idas e vindas, altos e baixos, momentos em que eu pensei em desistir, chutar o balde, mas de repente eu era tomado pelo Espírito de Deus, que me levava a me identificar com alguém que viveu também os mesmos momentos difíceis, mas porque se identificou, não morreu, não chutou o balde, não desistiu, porque teve empatia, porque se identificou com o sofrimento do próximo. Isso foi muito mais forte do que as marcas, as feridas, as lambadas, os açoites, os naufrágios, as prisões, as algemas. Isso foi muito mais forte e não impediu, não permitiu que se tomasse uma decisão que com certeza traria no futuro algo perturbador, desolador e triste para o coração. O apóstolo Paulo, talvez na minha visão, um dos homens que mais se identificou com o ser humano. E antes de se identificar com o ser humano, ele se identificou com a obra que estava no coração de Jesus. E uma vez que ele se identificou com a obra que estava no coração de Jesus, o que é que Paulo fez? Ele encarnou esta obra. Queridos, eu e você não conseguiremos enfrentar absolutamente nada daquilo que está lá fora, que é propósito de Deus, que eu e você transformemos. Nós não seremos capazes de fazer absolutamente nada se, primeiro, não houver em mim um desejo de empatia, de me identificar com o semelhante, com o próximo e com Jesus. O apóstolo Paulo chegou em um dado momento da sua vida, depois de ter passado por tantas dificuldades,
ele chega diante do Senhor e pede ao Pai: Senhor, tira de mim o espinho na carne, tira de mim. Às vezes nós pensamos que o apóstolo Paulo, ele deitou com um problema e acordou no outro dia e chegou diante de Deus e disse: Senhor, tire esse espinho na carne, porque se o Senhor não tirar, eu não terei como efetuar a tua obra, como realizar a tua obra. Foram 14 anos de dores, diuturnamente, incessantemente, o apóstolo Paulo sofrendo aquela dor que nenhum de nós sabe precisar o que foi, o que é esse espinho na carne. Eu só creio que era algo terrível, porque a palavra de Deus diz que esse espinho na carne, ele era a cura de uma enfermidade que Paulo tinha na alma. Que coisa! Paulo tinha uma enfermidade na alma, e essa enfermidade ela tinha um nome, chamada soberba. E o Senhor diz para Paulo: Paulo, foi colocado em você um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para te esbofetear, para que você não ensoberbecesse. 14 anos depois, Paulo vai diante do Senhor: Senhor, eu já dei provas o suficiente de que eu estou para te servir. Eu já fui em 3 viagens missionárias. Em todas as 3 viagens eu sofri naufrágio. Em todas as 3 viagens eu vi a morte diante dos meus olhos. Senhor, eu já fui preso, eu já declarei diante de tudo e de todos que eu estava algemado, mas o evangelho do Senhor não estava algemado. Senhor, eu cheguei ao ponto de desistir de tudo, mas me lembrei quando o Senhor mesmo me levou a escrever que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí ele escreve, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz: eu sei, Senhor, que o Senhor está permitindo que eu passe por todas essas dificuldades, por todos esses naufrágios, por toda essa iminência da morte, para eu aprender a consolar aqueles que um dia vierem a passar pelos mesmos sofrimentos que eu já passei. Identificação. Querido, se eu e você não nos inteirarmos disso, se nós não encarnarmos o propósito de Deus, que é salvar, que é resgatar, se nós não encarnarmos o propósito de Deus em nós, que é salvar esse mundo. Quando ele olha para Israel, ele vê Israel se afundando, e do fundo do seu coração, ele faz aquela exclamação: por que morreríeis, ó Israel? Por que morreríeis? Identificação. Deus se identificando com Israel, vendo Israel se afundar cada vez mais. E ele chama então Ezequiel e dá para Ezequiel uma missão:
de resgate daqueles que estão caminhando para a morte. Provérbios diz assim: livra aqueles que estão sendo levados para o matadouro. Livra, impeça aqueles que estão cambaleando, sendo levados para a morte. Se você chegar diante de mim e disser: Senhor, eu não sabia que ele estava caminhando para a morte, eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu coração. Eu vou julgar você como um Deus que conhece o seu coração. Queridos, Deus me chamou e chamou você para que nós fizéssemos parte de uma igreja, e vocês fazem parte da igreja dele aqui em Tanabi. E Deus quer que esta igreja realmente aprenda a se identificar com os planos e propósitos e sonhos de Deus. Às vezes nós cantamos: Senhor, eu quero realmente que os teus sonhos sejam os meus sonhos. Às vezes nós oramos: Senhor, realiza que os meus sonhos sejam os teus sonhos, que sejam sonhos que estão no teu coração. Mas qual é o sonho que eu estou apresentando diante do Senhor? O sonho de Deus é um só, queridos. Um só. Ele olhou para mim, olhou para você e viu que nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos. Perdidos. E a única forma de resgatar-nos foi se identificando. Ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós. Que nome se dá a isto? Que nome se dá a alguém tão puro e santo que se coloca no meio de uma podridão toda como nós somos? Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia nada mais é do que alguém santo, de um coração puro, para poder salvar alguém terrível, podre, de coração podre. Ele se joga, ele se encarna, ele se identifica, ele entra na nossa história, ele se faz um de nós, para sentir a nossa dor, para encarnar aquilo que eu e você realmente precisávamos ser: livres, livres da morte. Ezequiel capítulo 3. Deus aqui dá um recado para Ezequiel. Em todo o capítulo de Ezequiel nós percebemos Deus dando um recado para este homem. E Deus fala para Ezequiel que ele deveria estar ali diante do povo de Israel para alertar a esse povo. O capítulo 20 de Ezequiel, no versículo de número 8, ele fala assim, que Deus procurou diante dos homens alguém que pudesse se colocar a favor do povo de Israel, para tapar a brecha a favor do povo de Israel. E ele diz: mas a ninguém encontrou. A ninguém encontrou. Deus agora levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel. Quando Ezequiel é levantado, ele diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Por que que Ezequiel disse: eis-me aqui? Porque ele conhecia a história do povo de Israel. E ele olhava para o povo de Israel e dizia: como este povo pode rejeitar tamanha bênção dada pelo Senhor, o nosso Deus? Eu quero me colocar em favor desse povo.
Mas olha o que diz aí no capítulo 2, volta um pouquinho aí, capítulo 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ele agora tem no seu coração uma identificação com aquele povo. Ele se coloca: eis-me aqui. Queridos, nós não fomos chamados para ficarmos aqui nestas quatro paredes tão somente. Eu e você fomos chamados para que nós nos identifiquemos com a obra dele. Qual é a obra do Senhor? Salvar. Ele veio para que este mundo seja salvo. Eu e você precisamos nos identificar. Eu e você precisamos ter uma sensibilidade, um feeling maior diante das necessidades, das dificuldades. Você sabe do seu vizinho? Você já influenciou o seu colega de trabalho? Você já procurou conhecer? Você já trouxe para ele algo sem que haja palavras? Você já fez com que ele percebesse que há algo diferente em você? Ah, pastor, o senhor não sabe com quem eu lido. O senhor não conhece meu vizinho, o senhor não conhece meu chefe, não conhece os meus colegas de trabalho. Ah, pastor, se o senhor conhecesse, o senhor não diria isso. Queridos, eu quero lhes dizer uma coisa. Os primeiros cristãos, eles eram todos escravos. Todos. Todos. E o comportamento deles, o compromisso que eles tinham com Jesus, eles haviam encarnado o sonho de Jesus, o sonho de Deus. E eles viviam como se fossem Jesus. Eles comportavam como se fossem Jesus. Os chefes foram sendo resgatados. Os seus senhores foram sendo transformados. Aqueles que estavam responsáveis pela manutenção da escravidão, do aprisionamento, foram transformados. A história nos conta que eles não falavam absolutamente nada, mas eles tinham se identificado com Jesus. Eles tinham encarnado a obra de Jesus, e isto chamou a atenção daqueles que estavam ao redor. Tanto que no ano de 315 depois de Cristo, Constantino, ele estabelece como religião oficial do império o cristianismo. Ainda que houvesse interesses pessoais e particulares e egoístas, mas um povo escravo, oprimido, que passava por todo tipo de necessidade, identificou-se com o chamamento de Jesus.
com o sonho de Jesus, com o plano de Jesus que era salvar este mundo. E eles influenciaram todo o império, ao ponto do imperador estabelecer oficialmente a religião do império, o cristianismo. Queridos, não importa com quem você vai conviver, você tem que sentir a dor daquela pessoa. Você tem que entender que ela está caminhando a passos largos para o inferno. Mas se você não se identificar com ela, se você não se enxergar nela, se você não se ver no inferno, no lugar dela, junto com ela, você não vai alertá-la. Queridos, entendamos isto nesta noite. Se não houver identificação da nossa parte com relação às pessoas que estão diante de nós, nós não iremos, nós não faremos, nós não seremos luz. Só realizaremos e faremos alguma coisa se nós nos identificarmos, se nós sentirmos a dor do nosso próximo. Há uma canção que diz: ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o teu próximo com todo o teu coração, com toda a força e razão. Ama o teu próximo como se a dor que ele sente doesse mais em você. Empatia, identificação. Se não houver identificação por nossa parte, nós não iremos, nós não realizaremos. E sabe o que a palavra de Deus diz? Versículo de número 18. Vamos ler juntos? Capítulo 3, versículo 18. Vamos lá? Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O requererei. Meu irmão, se você precisa encarnar essa palavra. Você precisa pedir a Deus: Senhor, eu quero me identificar com os teus planos, com os sonhos do teu coração. Eu quero me identificar. Aqueles 5 jovens que deixaram os Estados Unidos e foram para o Equador trabalhar no período de férias. 3 se formando em medicina, 2 em outro curso que eu não me lembro. Eles chegaram naquela tribo indígena, antropófagos. Eles foram mortos no primeiro dia que chegaram naquela tribo. Os 5. Isso tornou-se notícia nos Estados Unidos, em todo o mundo. Jovens dão a sua vida em pleno vigor em favor de um sonho utópico. Diz Tim Eliot, que contou a história destes 5 jovens que, em período de férias de faculdade, foram se identificar, foram anunciar o Evangelho. Esse historiador, ele diz que esses jovens, antes de morrer, eles declaravam: nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, ó Senhor. Nós não somos 5 jovens em busca da realização de algo utópico,
Nós não entregamos as nossas vidas em prol de algo utópico. Nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que o Senhor é poderoso e tem guardado o nosso tesouro, o nosso depósito, até esse momento, quando dizemos para o Senhor: estamos prontos. Tim Eliot, então, em defesa desses 5 jovens, escreve uma frase que se tornou célebre: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para não perder aquilo que realmente importa na sua vida. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para não vir a perder aquilo que ele não quer perder. Queridos, eu e você precisamos nos identificar. Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de você. Seu marido é convertido, sua esposa é convertida, seus filhos são convertidos, seu patrão é convertido, seus colegas de trabalho são convertidos, seus vizinhos são convertidos, conhecem a Jesus. Versículo 19, vamos ler juntos? Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Tu salvaste a tua alma. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Eu não posso perder. Eu não posso perder, eu não estou aqui nesse mundo para ser médico simplesmente. Eu estou aqui neste mundo em prol de uma causa. Eu estou aqui neste mundo para agradar a Jesus. Se eu me formar médico um dia, eu vou usar a medicina para a glória do Senhor. Mas entre prosseguir de forma obstinada para me tornar médico, e isso fizer com que eu esqueça o propósito para o qual eu estou aqui, eu abro mão. Eu abro mão. Porque eu não posso deixar de ganhar, eu não posso perder aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Talvez você esteja pensando aí: mas pastor, onde eu trabalho todo mundo conhece. Então vamos lá. Versículo 20. Já estou terminando. Vamos ler juntos? Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 21. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá.
porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. E tu salvaste a tua alma. Deus nos chama para que nós nos identifiquemos. E se nós não procurarmos viver esta realidade na nossa vida, no nosso cotidiano, nós seremos cobrados pelo Senhor, o nosso Deus. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de ser Jesus no lugar onde você trabalha. Não tenha medo, nós precisamos de muito mais Jesus. Nós precisamos de muito mais gente que quer ser igual a Jesus. Queridos, que vale se nós de repente conquistarmos tudo que o nosso coração desejou. Se nós chegarmos diante do Senhor, batermos na porta, e a porta não se abrir, e quando ela se abrir, porque nós vamos insistir para que Ele abra, e Ele vai perguntar para nós: quem é você? Você já se imaginou assim, queridos? Então nessa noite eu e você precisamos entender isso. É necessário que haja em nós identificação. Identificação. O dia que eu preparei esta mensagem, eu não sei por que razão, mas eu levantei pela manhã e disse para minha esposa no café da manhã, eu acordei com um vazio tão grande no meu coração. Eu estou tão desencantado com o mundo. Estou tão desiludido. Parece que as pessoas não se apercebem do buraco onde elas estão entrando. Mas parece que os seus ouvidos estão tapados, a gente fala, e é como se nós estivéssemos vivendo a realidade de João Batista, voz que clama no deserto. Foi quando eu me preparei para fazer esta mensagem. E eu li, e eu vi Ezequiel também, com esse sofrimento, com essa desolação, como esse povo de Israel está rejeitando, como? Queridos, é isso que eu quero que vocês entendam, porque às vezes nós olhamos e falamos, eles conhecem. Meu irmão, aqui a palavra de Deus está dizendo para você ir e se colocar na brecha em favor daquele que não conhece, e você tem que falar para ele, porque você não falar, você vai ser cobrado. E ele está dizendo para você ficar alerta, porque se houver justo, como você diz às vezes ou pensa que é, e você não se aperceber da sua injustiça, ou não perceber a injustiça do outro e avisá-lo da injustiça, os dois vão para o inferno. Os dois vão para o inferno. Mas para eu e você fazermos isto, queridos, a gente tem que estar todos os dias se identificando, porque ninguém gosta de falar para a gente que não dá retorno. Ninguém gosta de falar e ficar falando e saber que não vai ter retorno, não vai ter resposta. Só os que se identificam como Jesus, quando ele veio para a terra, a palavra de Deus fala assim: será que alguém seria capaz de morrer por um justo? Quando ele olhou para a terra, diz a palavra de Deus que ele não viu um justo sequer, mas havia empatia. Ele já tinha se apaixonado por mim, ele já tinha se apaixonado por você, e ele queria vir aqui para impedir que eu e você continuássemos caminhando no rumo em que nós estávamos caminhando, e nós daríamos direto com o inferno.
Só se houver identificação é que nós seremos levados a impedir aqueles que estão sendo levados para o inferno. Que nessa noite eu e você possamos pedir ao Senhor: Senhor, me leve a pregar, mesmo que eu seja rejeitado, mesmo que eu passe por sofrimento, mesmo que eles não queiram saber absolutamente nada, mesmo que zombem de mim, mesmo que cuspam em mim, mesmo que me esbofeteiem, não me deixe desistir, jamais. Deus quer que nos identifiquemos com os que nos rodeiam, sejam quem forem. Irmãos, amigos, mas também os tão diferentes de nós, que nós não gostamos, que nos cansam. Deus quer que nos identifiquemos com eles. Deus quer que nos apaixonemos por eles. Que tal, meu irmão, se identificar com aquela pessoa que te caluniou? Que tal se identificar com aquela pessoa que te passou a perna? Que tal se identificar com aquela pessoa que te traiu? Que tal se identificar com aquela pessoa que fez um mal terrível para sua família? Assim como José se identificou com seus irmãos e os perdoou. Depois de ter vivido tamanho sofrimento. Ou aceitando que Deus me identifique com os meus irmãos, como fez com Pedro, quando mostrou para Pedro que ele não era melhor do que os seus companheiros. Lembram quando Pedro chegou diante de Jesus e Jesus falou para ele: Pedro, hoje eu tive uma visão e eu vi Satanás requerendo a sua vida, desejando a sua vida. Eu vi Satanás requerendo a vida de todos os discípulos. Eu vi Satanás botando a mão sobre todos os discípulos. Pedro pula na frente e fala: Jesus, o senhor viu isso, Jesus? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estou pronto a sofrer contigo, eu estou pronto a morrer com o Senhor. Sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, daqui a poucos dias você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Meu irmão, eu e você precisamos nos identificar. Se não houver identificação, a gente vai achar que a gente está sempre acima. Sempre acima. Desça nessa noite. Esteja pronto para perdoar. Esteja pronto para amar. Esteja pronto para ser Jesus. Esteja pronto para dizer: Senhor, eu estou com muita dificuldade de fazer a tua obra. Lembre, Cristo se identificou comigo. Está difícil? Identifique-se com Jesus. Que Deus nos abençoe. E que o Espírito do Senhor fale ao seu coração aquilo que eu não fui capaz de passar ao seu coração. Há uma canção que eu pedi para o pessoal cantar, mas infelizmente eles não sabem cantar. Eu vou tentar cantar um pedacinho dela aqui sem instrumento mesmo, porque ela representa aquilo que eu quero. E eu desejo que ela também represente aquilo que você quer.
quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Você foi marcado para servir. Não tem como fugir disso, meu irmão. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus, amém? Que Deus fortaleça, que essa data possa ser lembrada por todos nós. O celebrar o aniversário da igreja com gratidão, com coração, nos identificando, é o desejo, com certeza, palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrando o nosso momento de culto. Só lembrar aos irmãos do culto que nós estamos colocando aí, divulgando no boletim. É um culto que vai ser dirigido pelas crianças da nossa igreja, no dia 5, sábado, é isso, né, Júlia? É, né? Dia 5, sábado, às 20 horas, é o primeiro sábado de dezembro, aqui na nossa igreja, às 20 horas, vai ser um trabalho das crianças, elas vão ter um momento aqui de confraternização, vai ter louvor, palavra, toda a igreja está convidada, e eu achei legal porque os garotos, as meninas, estavam tudo ali na porta, né, entregando um convitinho para os irmãos, para as famílias, e é para vir, em nome de Jesus. Com certeza as crianças vão ficar felizes de receber os irmãos aqui no primeiro sábado, às 20 horas, no mês de dezembro. Amém? Que Deus abençoe. A nossa reunião de oração de terça-feira vai ser lá na minha casa, terça-feira, às 20 horas. O nosso culto, quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso templo, nosso encontro com Deus. E os demais avisos nós colocamos aí, lembrando a igreja que dia 29, no próximo domingo, às 8h30, nós vamos ter uma assembleia para eleger 3 diáconos, ou reeleger, e estamos, o conselho, abrindo vaga para um diácono aqui na nossa igreja, tá bom? Dos 4 candidatos, um já me deu resposta que não vai participar. Eu estou esperando a resposta dos 3, tá bom? E os irmãos têm que dar a resposta hoje, se possível, né? Eu já tenho a resposta de um,
falta de 2, tá bom? Fale comigo antes de ir embora, eu preciso saber, porque aí nós vamos providenciar como é que nós vamos proceder a nossa assembleia aqui. Se nós vamos fazer a eleição com cédula, o Jonatas, a pedido meu, ele já fez lá no computador, está no computador. Se nós vamos fazer essa votação eletrônica, então, o que você precisa fazer? Chegar mais cedo. Ah, pastor, mas fazer votação eletrônica? Não tem uma época aí das eleições que a gente vota em 5 candidatos lá, tudo apertando a tecla, o número e o verde? Vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa igreja, tá bom? Não fica assustado não, tá? Não é nada pavoroso, tá? Vai ser funcional, se der certo, né, Jonatas? Fazer isso aqui na nossa igreja no próximo domingo, tá bom? Tem algumas pessoas que estão nos visitando, tem pessoas que estão voltando, tem pessoas que já vieram primeira, segunda vez, tem outros que já vieram terceira, outras vezes. Nós queremos dizer para vocês que são todos bem-vindos aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço na pessoa que está perto aí, que visita, dê um abraço. Ney, dá um abraço aí no Gilberto. Dona Zípora, dá um abração aí na querida. Leandro, dá um abraço aí no César. Camila, dá um abraço na esposa do César. Tem mais visita? Eu estou vendo mais visita. Janete, dá um abraço aí na Denise. Seu Luiz, dá um abraço aqui no pastor Edmar. Tem mais visita? Levanta a mão aí, quem está nos visitando? Tem mais alguém? Aqui. Luana, dá um abraço aí na sua amiga aí, ó, pertinho de você. Isso, tem pessoas que estão nos visitando. Amém. Tem mais alguém? Não? Oi? Sueli. Tem aqui, ó. O Derli, vai ali dar um abraço no querido lá, ó. Dá um abraço nele. Débora, dá um abraço ali na Sueli, em nome de Jesus. Quem mais que está visitando? Os pais do Iago, não são nem visita, né, Iago? Mas, Danilo, dá um abraço aí no pai do Iago. Isso. Dona Érica, dá um abraço aí na sua querida. Isso. E tem a mãe da Dona Silmara, né? A mãe da Dona Silmara. Dona Ana, dá um abraço ali, ó. Isso, a mãe da Dona Silmara. Que Deus abençoe. Seu João, o senhor é uma alegria para nós, né, dona? Dona Beatriz, que alegria ver o pai aqui. Eu vou pedir para a Dona Dolores fazer a vez da Dona Beatriz e lá dar um abraço no seu João. Dolores, vai lá. Eu vou lá fazer visita para o seu João, a idade dele. Como é gostoso conversar com ele. Como é gostoso. E aproveita e dá um abraço na nora, né, Dona Beatriz? A Lúcia. Isso. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem alguma visita aí que quer receber um abraço? Levanta a mão. O Enzo. Paulinho, dá um abraço no Enzo. Oi? Ô Pedro, meu amiguinho, levanta aí, Pedro. Deixa eu ver o Pedro. Fiquei feliz de ver o Pedro. João Pedro, dá um abraço no Pedro. Isso, que legal. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para nós estarmos encerrando.
Nós queremos agradecer a presença do pastor Edmar, a Denise, que Deus abençoe, que Deus esteja levando vocês de volta até São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, nossa terra, não é? Domingo passado nós levantamos um clamor pelo povo de Minas, não é? E para aqueles que quiserem ajudar, procure o seu Ronan. A Igreja Presbiteriana tem um conselho de ação social, e o Conselho de Ação Social da IPB está recebendo ofertas para ajudar os irmãos em Minas Gerais. Então, se você quiser fazer doação de uma garrafinha, né, de água mineral, de 10 garrafinhas, de um fardo, procure o seu Ronan e diz: olha, isso aqui é para oferta para a Igreja Presbiteriana ajudar os irmãos lá em Minas Gerais. É só falar com o seu Ronan e fazer a doação que nós vamos mandar para o Conselho de Ação Social. Eu compartilhei no Face, não sei se você viu, mas eu compartilhei, coloquei no Face o contato, o telefone, a conta, telefone, tudo que a gente precisa está lá. Eu publiquei lá, compartilhei essa semana, de uma pessoa que colocou, e eu apenas compartilhei. E nós vamos, aqueles que quiserem ajudar, procure o seu Ronan e faça a sua oferta de R$5, R$10, R$50, nós vamos estar enviando para lá como depósito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vou convidar o pastor Edmar para vir aqui, ele vai orar, encerrando esse momento com a bênção. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Continue, ó Deus, a se revelar, para que nós Te conheçamos cada vez mais. Revela, Senhor, a nós a Tua vontade, porque desejamos nos submeter à Tua vontade. Desejamos fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos os planos e os propósitos do Senhor, porque nós sabemos que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre você hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.